A gente estudou até então parte do cilindro. O que é o cone? É como se a gente tivesse um cilindro que tem uma pontinha. Como assim? Nosso cone, ele vai ter uma base, que vai ser uma circunferência, e aqui em cima eu vou ter um pontinho, um vértice principal, onde eu vou ligar e vou fazer o desenho dessa figura geométrica, que é o meu cone. Então, toda figura que lembra um triângulo, né, olhando de forma lateral, que lembra um triângulo, mas que tem como base um círculo, é o nosso conezinho, tá? Então, a gente tem esse nome de cone ou cone circular. Mesma coisa do cilindro, que a gente podia chamar só de cilindro ou de cilindro circular. E aí, esse cone, ele tem alguns elementos, algumas coisas básicas. Quais elementos? Ele tem a base. Então, essa parte de baixo é a nossa base. Todo cone tem um vértice, que é o que eu falei, que é esse pontinho principal aqui. É o vértice do cone. É o pontinho, né? Onde vai ligar, onde a gente vai ver essa quinazinha no cone. A gente tem o raio da base, né? Toda base tem um raio. Então, o cone tem obrigatoriamente o raio da base. Todo cone tem uma altura. E lembrando que a altura é sempre perpendicular, ou seja, sempre faz os 90 graus. A gente tem também a geratriz. O que é a geratriz? É o que a gente tinha lá na nossa pirâmide, que é essa diagonal aqui, ó. Essa é a geratriz do nosso cone. E a gente tem, deixa eu ver o que mais, o eixo do cone. O que é esse eixo do cone? É se eu pegar dessa origem aqui, deixa eu ver até de outra cor aqui, do ponto de origem até aqui em cima. Essa retinha a gente chama de eixo. É como se fosse o centro do meu cone. Lá da origem da minha base até a minha quinazinha do vértice, tá? Esses são os elementos que a gente tem dentro do cone. O nosso cone, a gente tem cone reto, cone oblíquo. Como assim? Então, a gente tem os dois tipos de cone. E aí, vocês vão ver que é a mesma questão do cilindro. É o mesmo princípio do cilindro, mesmo princípio da pirâmide, mesma coisinha. Os cones, eles podem ser desses dois jeitos aqui. Ó, dois desenhos. E a minha altura foi igualzinho ao meu eixo, então tiver no mesmo sentido, a gente tem o cone circular reto. Então, falou em reto, lembra que é um conezinho que está a 90 graus do chão e que aqui a pontinha dele, ou seja, o vértice, está a 90 graus aqui, bonitinho, acompanhando. Quando eu tenho um cone meio deitadinho, como assim meio deitadinho? A base, gente, está aqui, no chão, digamos assim. Mas olha aqui, aqui deu uma diferença, como se ele tivesse inclinado. Então, a altura está nesse sentido. E o eixo? O eixo está meio que diagonal, tá vendo que são diferentes? Quando eu tenho esse tipo de estrutura, eu tenho um cone circular
oblíquo. Qual é o cone que a gente mais usa e mais vai trabalhar? Circular reto. Assim como no cilindro, assim como na pirâmide. Mas existe? Tem como calcular? Tem. Assim como a gente calculou no cilindro aquela beiradinha que às vezes a água estava inclinada, coisas desse tipo, tá? E aí dentro desse cone também, a gente tem as secções, igualzinho no cilindro. Lembrando o que é secção? É um pedacinho, quando a gente faz um corte. Então, a gente também tem a questão dessas secções dentro do nosso cone. Então, ó, dois tipos de secção. Primeiro tipo de secção. Se eu vier aqui e cortar esse cone aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter a partezinha de cima, a partezinha de baixo. Como assim? Eu vou ter um resultado assim. Quando eu faço esse tipo de corte, é secção transversal. E aí, gente, eu tô acompanhando a ordem do livro aqui, tá? Então, secção transversal. Cortei na minha horizontal. Fui lá e parti ele. Ficou um pedacinho e um pedacinho. E esses pedacinhos, o que são esses? Esse aqui é um segundo cone. E esse daqui é um tronco de cone, tá? Então, falou em seção transversal, como resultado eu vou ter um segundo cone pequenininho e essa parte aqui que não tem mais aquele vértice, não tem aquela quina, é um tronco de cone. Por que não é cilindro? Porque no cilindro aqui as duas bases são iguaizinhas. No cone, nesse tronco de cone, as bases são diferentes. Eu tenho uma menorzinha aqui e uma maior aqui. Mas eu posso vir e fazer uma secção de outra forma. Como? Mesmo desenho aqui, ó. Esse outro tipo de desenho é quando eu pego esse desenho original e transformo numa figura plana. Que figura que eu consigo enxergar? Como se fosse o quê? Um triângulo. Ó, pega aqui. Então, ó, o que vai virar? Viraria uma base aqui. Se eu peguei do meu cone, consegui cortar ele como se fosse na vertical e enxerguei um triângulo, a gente está falando de secção meridiana. Isso aconteceu no cone? Aconteceu. Quando a gente, no cone, vira o triângulo. E lá no nosso cilindro, acontecia? Acontecia. O que era secção meridiana? É quando a gente conseguia enxergar aquele retângulo, tá? Olhando o cone, a gente tirava aquela parte do retângulo, tipo aqui, ó, nesse desenho. Aqui tem um retângulo que eu estou enxergando um cone, ó. Ou a outra questão aqui, se eu viesse e fizesse isso aqui, ó, pronto, estava enxergando um retângulo. Isso é secção meridiana. E no nosso cilindro, eu tinha secção transversal? Tinha. Quando eu parti aqui, eu tinha dois cones semelhantes. Foi o que a gente fez em algumas questões. Dois cilindros, aliás. Aqui agora, no cone, toda vez que eu partir ele, eu vou ter um segundo cone e uma secção transversal. A partir dessa secção transversal, e aí eu vou ter depois esse tronco de cone que a gente vai estudar também, tá? Então, aqui tem os tipos de cone, as secções, quais são os elementos que esse cone pode ter.
Então, ó, além desses elementos aqui, a gente tem algumas propriedades. Quais são essas propriedades? A gente pode ter um cone, que a gente vai chamar de cone circular reto, né? Esse cone circular reto é aquele que faz o 90 graus, lá com a parte do chão, com a base. Então, quando eu falar parte do chão, é com a base, tá? Então, ó. Esse cone aqui, cone circular reto, o que ele vai ter de propriedade? Ele vai ter como secção meridiana, ou seja, quando eu tirar o desenho de um triângulo, eu vou ter sempre um triângulo isósceles. Então, ele vai gerar um triângulo isósceles. E o que é isso, triângulo isósceles? É aquele triângulo que tem dois ladinhos iguais e o terceiro diferente. E o que vai ser esse terceiro ladinho, esses ladinhos iguais aí? Os ladinhos iguais são o quê? É a minha geratriz. Então, o tracinho 1 é a geratriz. Estaria aqui, né? Como ele é reto, as duas geratrizes têm o mesmo tamanho. E os dois tracinhos? Vai ser o diâmetro da base. É aqui, ó. Então, toda vez que falar em cone circular reto, o diâmetro da base é essa parte de baixo, que é a minha base do triângulo isósceles, e a geratriz é o ladinho do triângulo isósceles, que é a parte igualzinha. Ok? Outra coisa também que a gente pode ter, que vocês podem encontrar por aí, é o cone de revolução. Da mesma forma que eu tenho cilindro de revolução, eu tenho cone de revolução. E o que é um cone de revolução? Eu preciso de um desenho que eu vou girar e vai transformar num cone. Qual é o desenho que pode fazer isso? Oh, como se eu tivesse uma parte retinha aqui, que vai ser o eixo que a gente vai girar. Esse eixo vem e tem um triângulo. Que tipo de triângulo? Triângulo retângulo. E quando eu girar, imagina isso daqui, ó, girando. Eu vou conseguir enxergar um cone. E que tipo de cone? O cone circular reto. E por que o cone circular reto? Porque o eixo está na mesma posição da minha altura, tá? Então, o que é esse eixo? Quando fala lá nos elementos que o cone tem um eixo. É o eixo de rotação. É da onde surgiu, como que ele rodou, tá? E aí, esse eixo aqui no cone circular reto, que é o que a gente mais vai estudar, ele vai ser paralelo à nossa altura, para poder ficar mais tranquilo. Próxima parte agora é que vai falar do cone equilátero. Cone equilátero, vamos pensar. Equilátero, lados iguais. Um cone equilátero não vai lembrar um triângulo equilátero se o cone lembra um triângulo? Então, pensa assim, ó. Tem aqui um conezinho. Se eu tirar isso pela secção meridiana, eu ia conseguir enxergar um triângulo assim. Então, ficaria, ó, como se fosse assim, o triângulo que eu consegui tirar. Quando falar em cone equilátero, quer dizer que esse triângulo que eu tiro da secção meridiana é equilátero. Ou seja, os três ladinhos são iguais.
E os três ladinhos têm que medida? A medida do diâmetro. Beleza. A gente sabe que o diâmetro é a mesma coisa que 2 raios, não é? Então, o diâmetro são 2 raios, porque o diâmetro está aqui, é o total, raio e raio. Ok. Então, qual que é a propriedade que a gente tem? Esse ladinho aqui, a gente chama de geratriz. Se a gente está falando de cone equilátero, essa geratriz vai medir quanto? Se a base é o diâmetro, que são 2 raios, a geratriz mede 2 raios. Ou a geratriz mede o diâmetro, tá? Então, seria essa relação aqui, que é a primeira formulazinha que a gente vai ter dentro do cone. E aí, logo depois, a gente já vai agora para a relação entre os elementos, que a gente vai começar agora com as outras fórmulas. E aqui, gente, o cone é sempre o circular reto, tá? Que nós estamos analisando aqui, ó, o cone equilátero, circular reto, tá? Por quê? Para poder, ó, esse eixo tá no mesmo sentido, ou seja, tá paralela à minha altura. Então, vamos lá. Qual que é essa relação entre esses elementos desse cone circular reto? Se a gente pensar que o cone é um triângulo, a gente pode transformar esse triângulo e conseguir fazer o quê? Um teorema de Pitágoras. Como assim? Imagina que eu tenho aqui, ó, um cone. E aí aqui a gente tem alguns elementos, né? Quais elementos eu tenho aqui? Essa partezinha é meu raio. Essa partezinha do meu eixo, se é circular reto, é a minha altura. E essa diagonalzinha aqui é a geratriz. Então, se eu pego isso e transformo lá pela secção meridiana em um triângulo, olha o que vai virar. Como aqui a altura, H, G e E. Isso vai lembrar, gente, Pitágoras. Porque, olha, triângulo retângulo, 3 lados. Então, pelo teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Então, o que vai se fazer? Quem que é a minha hipotenusa aqui? O G, que é a geratriz. Então, vai ficar geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. E tá aqui uma outra formulazinha para a gente usar. Tudo aqui eu estou tentando explicar com o desenho para vocês entenderem da onde surgiu. Porque às vezes a gente esquece da fórmula. Então, esqueci da fórmula, e agora? Pensa no desenho, na construção, ó. Era equilátero, tira o desenho. Aí vocês vão lembrar que essa geratriz são 2 raios. Por quê? É a mesma medida da base, é equilátero, é igualzinho. No caso aqui, nessa primeira fórmula, nessa segunda formulazinha, lembra que a gente está falando de cone reto, 90 graus. Então, eu vou tirar o desenho do triângulo. Todo cone reto forma um triângulo isósceles. Então, se eu fosse tirar o desenho completo, ó, ficaria assim. No triângulo isósceles, a altura aqui forma 90 graus com cada um. Pronto. Transformei em quê? Em Pitágoras, ó. Tirei pela meridiana. Eu vou lembrar que eu tenho um raio de cá, um raio de cá. Tem que lembrar que aqui é geratriz e no meio é a minha altura. Por que é a minha altura? Porque eu estou falando que esse triângulo reto, esse triângulo, né, que forma o cone reto, ele é paralelo à minha altura aqui. Altura e eixo paralelo. Quando é paralelo, os dois têm o mesmo valor. Então, é a mesma coisa. Então, eu posso falar que essa altura está aqui. E aqui eu desenhei só a metade, para vocês entenderem a questão do teorema de Pitágoras. Ok?
área lateral e área total. Aí, eu vou tentar fazer o desenho da planificação para vocês poderem entender o que é que eu estou falando. Isso a gente está falando sempre desse cone circular reto, tá? Que eu falei que é nosso objeto de estudo. Sempre esse cone circular reto. Então, ó, imagina que tem esse cone desse jeito. Toda vez que a gente vai calcular área lateral, área total, a gente vai pensar em quê? Em planificação. O que é planificação? Eu vou pegar a figura tridimensional e vou transformar ela em bidimensional. Bidimensional é aquela figura plana, a figura que a gente consegue calcular a área. Então, como que transforma isso em bidimensional? Imagina aquele chapéuzinho de festa, de palhaço. É como se fosse um chapéuzinho. Esse contorno, para a gente conseguir fechar, ele tem que ficar algo próximo disso aqui. Para eu conseguir fechar. E essa base, ela vai ser um círculozinho. O meu aqui ficou feio, mas dá para entender. Então, o que a gente vai pensar? Aqui eu tenho uma base que vai ter um raio. Então, essa aqui é a base. Essa daqui é a parte lateral. Então, toda vez que falar em área lateral, está pedindo a área dessa partezinha. A área total dessa com essa. Beleza. E aí a gente tem alguns elementos. Quais elementos? Esse pedacinho aqui, a gente tem que lembrar que é a minha geratriz. É essa geratriz aqui, ó. Que veio pra cá. Esse pedacinho aqui, vou colocar de outra cor aqui. Vou fazer amarelo. Esse pedacinho aqui era o pedacinho que contornava a circunferência, que estava contornando aqui, porque é onde a gente encaixa. Então, esse pedacinho, esse contorno, a gente fala que é o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é qual valor? 2πr. Isso a gente via lá no cilindro também, que era o quê? O contorno do cilindro, quando a gente abria, planificava. Então, essa parte amarelinha é o 2πr, que é o que contornava a minha circunferência. Aqui a gente tem a questão do raio da base. E, deixa eu ver o que mais. Ah, um outro detalhe. Dentro do nosso cone, a gente tem isso aqui. Esse pedacinho vai ser um ângulo qualquer, tá? Que a gente vai usar a questão de ângulo aqui? Vai. Então, primeiro é entender essa planificação. O que é cada partezinha aqui para a gente agora começar com a questão das fórmulas, tá? Questão de área lateral, então. Área lateral, a gente vai pensar nesse desenho aqui. Calcular essa coisa aqui. E como que calcula isso daqui? A gente vai pensar como se fosse uma regrinha de 3. Como assim? Eu vou pensar o seguinte, no comprimento do arco de setor e na área de setor. Como assim? Ó, se eu falar, vou escrever igualzinho que no livro aqui, que depois quando vocês forem olhar, vocês vão ver que tá igualzinho. Comprimento, arco do setor, indicar tá assim, área de setor. Por que setor, gente? Aqui não tem um círculo, eu tenho um pedaço de círculo. E pedaço de círculo a gente chama de setor circular, tá? Então, ó, qual que é o comprimento do arco do setor? 2π vezes a geratriz. A área desse setor é π geratriz ao quadrado. O comprimento do arco do setor que eu estou procurando aqui
2πr, porque eu estou procurando esse pedaço aqui. Então, ó, comprimento total seria esse, a área total seria essa. 2πr é o que eu estou procurando. E aqui vai ser x, que é a área que eu estou procurando, que é a minha área lateral. Fazendo essa regrinha de 3, vocês vão ver que vai chegar numa fórmula. E o que interessa para a gente é exatamente a fórmula. Aqui é só o jeito que ela foi construída, tá? Então, ó, 2πg vezes x é igual a πg ao quadrado vezes 2πr. X é igual a πg ao quadrado vezes 2 vezes π vezes r, dividido por 2πg. Aí é simplificar 2 com 2, π com π, quadrado com g. Esse x ia dar π, g, r. Desse jeitinho. Ou a formulazinha da área lateral, que é a fórmula pronta, que é o que interessa pra gente. Qual que é a fórmula da área lateral? Π vezes raio vezes geratriz. Então, o importante aqui para nós é essa formulazinha de área lateral, tá? Quando falar em área total, o que eu vou pensar? Área total nada mais é que a minha área lateral mais a minha área da base. Então, essa área total vai ser o quê? A área lateral é isso daqui, πrg. E a área da base? Se é um círculo, πr ao quadrado. Então, eu vou somar as duas. Ou, pela formulazinha pronta, já colocando em evidência, vocês vão ver que vai estar assim, πr, abre parênteses, g mais r. Vai vir a formulazinha desse jeito aqui, de área total. E por último, para a gente finalizar hoje, vem a questão da medida do ângulo central. Porque eu não falei que um elemento que apareceu aqui é a questão desse ângulo? Então, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar numa regrinha de 3, bem básica aqui. E aí, essa regrinha de 3 vai ser o quê? 2πg é o comprimento total, que é o quê? É como se fosse o contorno inteiro de um círculo ali. 2πg é o setor. Beleza. Uma circunferência completa, ela tem quantos graus? 360. E quando a gente estudou lá no ano passado, a parte trigonométrica, a gente viu que eu não preciso escrever só em grau, eu posso escrever em radiano. E que aí 360 graus são 2π. Tá? E aí, se eu quero o comprimento só desse arco do setor, só desse 2πr, aqui seria o meu ângulo θ, no caso. Fazendo essa regrinha de 3, a gente vai chegar na fórmula desse ângulo central. Qual que é a fórmula do ângulo central? 2πr sobre g radiano. Essa é a nossa última formulazinha de hoje, da parte básica do cone. Então, a gente viu quais fórmulas? A gente viu a fórmula da geratriz, a gente viu a fórmula da área lateral, fórmula da área total, área da base, que é a do círculo, a fórmula da medida do ângulo central e também a gente viu a relação entre os elementos, que a gente usou Teorema de Pitágoras, tá?